Meu nome é Ana Maria Lichens, sou psicóloga clínica, formada pela PUC de Campinas, membro analista de data e coordenadora do Conselho de Ética do IPAC, Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, filiada à AJB e à IAAP. É uma imensa satisfação estarmos aqui hoje para entrevistar a nossa colega e grande amiga Denise Amorelli Silveira, que fez parte da primeira turma de formação do IPAC. Denise é psicóloga pela UFMG, mestre em psicologia clínica pela PUCamp, doutora em psicologia, ciência e profissão, PUC Campinas, membro analista de data do IPAC, AJB e IAP. Docente na Unifenas, professora convidada da Unicamp, Unipaz Goiás e Instituto Ânima. Diretora de ensino do IPAC, comissão editorial dos Cadernos Jungianos e membro do Conselho do Instituto de Brasília. Conosco está a Regiane Natel, que vai nos auxiliar nessa conversa, que é mestre pela PUC de São Paulo em Ciência das Religiões, psicóloga, especializada em psicologia junguiana pela Universidade de São Francisco. Ela é supervisora clínica, membro analista de data, IPAC, AJB e IAP. Diretora administrativa da AJB, professora convidada da Univale, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Instituto Freedom, curso de especialização, e autora do livro O Curador Ferido, Mito e Formação Junguiana, e autora de vários artigos e palestrantes. Conosco está também José Jorge Zacarias, psicólogo, doutor em Psicologia Social pela USP, membro analista de data da IPAC, AJB e IAB, pesquisador em tipologia junguiana e religião de matriz africana, autor do Quati, Tear de Palavras e de GOPC, docente há 37 anos e autor de vários livros. Eu vou começar com a primeira pergunta para a nossa querida Denise. Gostaria que ela começasse a nos contar um pouco da sua infância, de como foi, de onde você nasceu, de como é que foi essa história. Bom, boa tarde, prazer imenso estar aqui com vocês, dando continuidade para esse nosso projeto de entrevistas com os analistas do IPAC. Um grande prazer ser entrevistada por vocês, pessoas tão queridas. Então, Ana Maria, eu nasci numa fazenda, município de Botelhos, Minas Gerais. Botelhos é uma cidade aqui perto de Poços de Caldas. E eu descobri sobre o meu nascimento de uma forma muito interessante, porque quando eu fazia psicologia na UFMG, isso em 77, entre 77 e 78, nós trouxemos o Ronald Lang para um workshop era um psicodrama do nascimento. Estava na época da reforma psiquiátrica, e ele veio ao Brasil, a gente ficou sabendo, eu e minha turma, a gente estava no último ano de psicologia, e aí a gente pediu para o UFMG e ganhamos de presente, praticamente presente de formatura, um workshop com ele. E aí eu fiz o workshop do nascimento, um psicodrama do nascimento. Tinha um grupo de colegas que fazia o útero, alguém era mãe, e eu atravessei uma sala imensa para nascer, não conseguia nascer. E o Leng chegou e me pegou pela cintura, apertou na minha cintura, e aí eu pulei e acabei de nascer. E aí ele me falou, eu acho bom você perguntar como foi o seu nascimento, porque, né, tinha sido ali um trabalho de parto difícil.
E aí eu perguntei para minha mãe, e eu tenho várias versões desse nascimento, né? Porque minha mãe contou, minha avó contou, e meu pai, no final da vida, ele ficava contando a história. Ele repetia muito contando essa história. Ele contava já do ponto de vista dele, né, dos 90 anos, com aquela memória que é muito interessante, porque ficam coisas que fazem sentido, talvez, né? Não sei bem. Mas a história dele era bem diferente das outras. E, então, na verdade, eu comecei a nascer com uma parteira, e aí chegou um médico, depois chegou o outro. Então, foi realmente um trabalho de parto difícil, né? Em casa, na fazenda. Bom, e aí a gente viveu nessa fazenda até os meus 3 anos. Meu pai tinha ido trabalhar numa fazenda de uma prima dele, que tinha ficado viúva, e ele, jovem, foi, aqui em Minas a gente diz, foi tocar a fazenda para ela, né? Foi administrar a fazenda para ela. E aí, de lá, a gente veio para a fazenda que a gente viveu até há pouco tempo, né? Que é uma fazenda que ele herdou uma parte do meu avô e comprou uma outra parte, e depois ele foi fazendo crescer essa fazenda. No município de Divisa Nova, que é uma cidadezinha bem pequenininha aqui do sul de Minas, cidade que ele foi prefeito 2 vezes. Então, meu pai foi político, PSDB, o DN, né, naquela época antiga, depois PSDB, e ele, eu vivi até os 7 anos nessa fazenda, e vim para Alfenas morar com a minha avó para estudar. Então, eu morei com a minha avó dos 7 aos 17 para estudar, e voltava na fazenda final de semana, de 15 em 15, e meus irmãos vieram na sequência, então eu ajudei a cuidar deles na medida que eles vinham para a cidade também para estudar, né? E aí foi assim, né? Fiquei até os 17 aqui em Alfenas, e depois fui para Belo Horizonte. Fiz o último ano, o terceiro científico, em Belo Horizonte para fazer o vestibular, né? Bacana. Regiane, você quer dar sequência? Você tem uma pergunta para a Denise? Tenho sim, quer dizer, primeiro eu queria colocar para a Denise, né, uma coisa muito importante, que eu não sei se eu devo registrar aqui, mas eu conheci a Denise há pouco tempo, né, trabalhando com a JB, e tivemos um encontro em Salvador, que era a diretoria da JB e os presidentes, né, que chama-se Conselho Administrativo, e conheci a Denise assim, de vista, congresso, já tinha ouvido ela falar, né, em palestra, mas participamos lá, né, foi um encontro feliz. Mas eu queria contar, assim, eu muito tímida lá, né, conhecia pouco as pessoas, e eu cheguei, ela estava numa mesa com o Zacarias, né, eu cheguei muito devagarzinho, né, assim, e ela levantou e me deu um abraço gostoso. Ela falou: adorei te conhecer, né? E eu guardei esse abraço, tá, Denise? Esse abraço foi uma aproximação muito importante para mim. Naquele momento, né, eu tão insegura, entrando ali, né? Esse abraço foi uma grata recepção para mim, muito amorosa. Então, eu queria compartilhar aqui com todos, né, que vão nos ouvir, e o pessoal do IPAC, esse momento caloroso. Eu acho que ela nem lembra, mas eu lembro bem do abraço, né, dessa recepção. Eu queria fazer uma pergunta assim, né? Ela contou essa questão da infância dela, e aí eu queria saber um pouco, né, depois do vestibular,
né? Como é que foi faculdade, como é que é essa história universitária dela, né? Como foi a escolha da psicologia. Eu queria saber um pouquinho mais, né? Dar continuidade na história dela. Pois não, Rejane. Eu me lembro da frase, assim, da cena, da mesa, tal, eu realmente não lembrava, mas da frase eu lembro, porque nós não falamos aqui, mas eu fui presidente do IPAC na gestão de 2018, 2020, né? E aí foi nosso... Bahia foi o nosso segundo encontro. Sim. Eu acho que o primeiro que você vê, o primeiro foi no Rio, né? Isso. O segundo foi na Bahia. E eu não te conhecia, e aí eu gostei muito da sua posição na reunião. Por isso que eu me lembro bem da frase, porque né, foi um prazer. Eu guardei o abraço, assim, guardei comigo. Gostei do seu posicionamento na reunião. A diretoria que o Zacarias era presidente da JB. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, aí é o seguinte, eu tinha vontade de estudar Belas Artes, queria fazer Belas Artes. E tem uma passagenzinha aí da minha infância que é assim, eu tive um problema de ouvido, desses que criança tem dor de ouvido. Eu tive dor de ouvido até os 10 anos de idade e os médicos não descobriam o que era. E aí, um primo do meu pai, que era professor da UFMG na medicina, veio passar férias na fazenda e viu, né, a minha situação e falou, eu vou cuidar dessa menina. E aí me levou para Belo Horizonte para fazer cirurgia. Eu fiz dos 10 aos 17, eu fiz 6 cirurgias de ouvido e em Belo Horizonte. Então, tem esse pedacinho de ficar indo para Belo Horizonte fazer cirurgia e tal. E eu tinha vontade de estudar Belas Artes, porque eu gostava de pintar, gostava muito de pintura, né? Pintava, aprendi pintura com uma freira de um colégio de freiras daqui, da região, uma freira espanhola, e aí eu queria fazer Belas Artes, mas tinha muita vontade de ficar independente, né? Ficar independente da família mesmo. Eu sempre quis voar. E aí, com Belas Artes, eu não sei se eu ia conseguir tão cedo, né? E esse primo do meu pai me deu de presente um teste vocacional. E nesse teste vocacional, lá em Belo Horizonte, com uma psicóloga que ele conhecia, nesse teste deu, em primeiro lugar, Belas Artes, segundo, antropologia e sociologia, e terceiro, psicologia. Aí eu decidi pela psicologia por ela, porque eu gostei muito do trabalho dela. Isso sempre acontece, né? Quando você vai ao psicólogo, você fica um pouco encantado com o trabalho do psicólogo. Ela era psicóloga do SOSP, não me lembro nem o que é o SOSP. Mas aí eu decidi pela psicologia. Então, eu fui fazer o terceiro ano lá em Belo Horizonte para fazer o vestibular, né? E foi um encontro de alma inteira, né? Porque eu amei fazer o curso. Fiz o curso numa época de muita atividade, né? E eu, com esse sanguezinho político do meu pai, eu me envolvi por lá em movimentos estudantis e precisava de fazer qualquer coisa, eu estava na comissão, fui de comissão de formatura, e eu acho que é isso que está me trazendo até hoje, aqui no IPAC, inclusive, né? Mas aí o curso foi... Eu acho que, assim, eu não sei se todo mundo tem essa experiência, mas o meu curso foi muito bom. Eu adorei fazer o curso, adorei tudo.
né? Vivi tudo com muita intensidade. E era uma época... Eu entrei na faculdade em 74, e saí em 78. Então, peguei a época mais difícil, não tanto a mais difícil, mas a época do AI-5, né? O terceiro encontro nacional de estudantes foi em Belo Horizonte, com muitas prisões, e a gente teve lá uma época bem difícil e de uma certa forma, sofrida, né? Como estudantes brasileiros de universidade pública, né? Mas foi muito intenso, muito bom viver essa época. E aí a psicologia virou paixão, né? Completa. Ok. Zacarias, você quer fazer alguma pergunta para a Denise? Eu quero fazer um monte de perguntas. Alguma pergunta é pouco. Um prazer estar com você, querida Denise. Então, seguindo aí nessa ideia, né? Então, você escolheu a psicologia, teve o teste vocacional e você se encantou com a profissão a partir daí. E aí, dando sequência, né? E o que te atraiu na psicologia analítica e como que foi o seu caminho da formação, né? Da psicologia analítica, a sua escolha, depois os caminhos de especialização e como se chega no IPAC para fazer parte da nossa primeira turma. Conta um pouquinho essa história. Conto. Essa história eu gosto de contar também. É uma história muito interessante, porque na UFMG, na época, nos 2 últimos anos, a gente fazia o que já se chamou, essa disciplina já foi chamada de teorias e técnicas psicoterápicas. Hoje ela já não tem mais esse nome, né, eu acho. Em algumas faculdades até continua. E aí eram 10 professores que montavam 10 grupos aleatórios pela ordem alfabética. Então, o nosso grupo de 10 pessoas, caímos com um professor que, na época, ele dava teoria. Então, os professores a gente rodava todos os 10 durante esses 2 anos. Os professores tinham cada um a sua orientação teórica e prática. Esse era um professor de terapia comportamental. E ele estava numa crise de transição da vida profissional. Nós pegamos o professor numa crise de transição. Mas foi maravilhoso, porque ele, muito honesto com ele mesmo, e hoje um grande amigo, né? A gente se tornou amigos para sempre. Muito honesto com ele mesmo e conosco, ele abriu o jogo, falou, olha, eu me separei há pouco tempo, tenho ex-mulher e filhos, estou casado de novo, com criança pequena, eu não posso abrir mão deste trabalho, mas eu não acredito mais na teoria comportamental. Então, não posso passar para vocês uma coisa que eu não acredito. E aí, ele sugeriu que cada um escolhesse um teórico, um psicólogo, e estudasse. Aí, a gente fez um esqueminha, né? Vida e obra, o processo terapêutico, vida e obra, visão de mundo e o processo terapêutico. Nós fizemos isso o ano todo. E eu escolhi, na época, Rogers. E fiz todo o trabalho de Rogers. E a gente ia apresentando nas aulas, né? Fiz o trabalho de Rogers. No final, ele pediu como trabalho final uma crítica ao processo terapêutico, à teoria. E aí, a minha crítica foi o que me definiu, porque eu gostei demais da visão de mundo existencial humanista de Rogers, mas eu senti falta do inconsciente. E essa foi a minha colocação. E ele tinha escolhido Jung.
E ele queria estudar Jung. Ele fez tudo isso para estudar Jung com a gente, né? E aí foi muito bom, porque uma parte da turma ficou com ele, vieram outros de fora que se interessaram, e no segundo ano a gente estudou Jung. E a gente, na época, a UFMG não era no campus, que hoje era no bairro Santo Antônio, na Fafiche, que era então um prédio grande que tinha as faculdades de filosofia e ciências humanas, inclusive sociologia, antropologia, tudo ali, e tinha uma parte que era um colégio, a gente chamava de colégio de aplicação, que tinha um porão, e não era usado. A gente pediu a sala do porão para fazer uma sala de arte-terapia. Aí conseguimos, e ali nós passamos um ano fazendo de tudo, né? Tudo quanto foi arte, estudos e grandes amizades, né? Estudamos Jung, foi como eu comecei a estudar. E a gente foi estudando assim, bonitinho, sabe? Para conhecer Jung, porque ninguém conhecia. E não tinha professor de Jung na universidade, né? E aí a sala, ela tinha pia, era uma sala de arte-terapia. Ela se tornou um ateliê, um grande ateliê, assim, no porão, uma delícia. Foi uma fase muito bacana. E aí, nós, na época, bom, depois que eu me formei, enquanto eu estudava, eu trabalhei com excepcionais. Eu trabalhei desde o segundo ano em uma escola de excepcionais. E quando eu terminei o curso, uma das donas, eram 3 donas dessa escola, que também a gente ficou amiga, uma das donas teve uma gravidez que ela precisava de repouso, e eu substituí ela. Logo depois que eu terminei o curso, eu substituí essa dona da escola lá. E, na sequência, fui convidada para ir para Vitória, no Espírito Santo, montar uma escola de excepcionais, porque eu tinha essa experiência, né? Eu e uma colega, ela também trabalhava com excepcionais numa outra escola, e uma colega nossa, com quem nós nos formamos, ela ficou sabendo que uma pessoa queria montar uma escola de excepcionais. Vitória não tinha escola de excepcionais particular, e aí a gente foi montar essa escola lá, em Vitória, né? E nessa época, eu continuei estudando Jung, porque aí trabalhava na escola, montamos um consultório, e eu fui também trabalhar num hospital psiquiátrico. Eu comecei como voluntária num serviço de psiquiatria comunitária que estavam fazendo fazia parte da reforma psiquiátrica. Era um projeto totalmente novo. E num hospital grande, era uma ala do hospital, né, de pacientes psicóticos masculinos. Eu fui trabalhar como voluntária, mas com a intenção de ser contratada, porque eu sabia que tinha uma vaga de psicólogo. Então, acabei sendo contratada lá e fiquei quase 5 anos trabalhando nesse hospital, né? E nesse tempo, meus amigos de Belo Horizonte continuavam, a gente fazia encontros periódicos, tal. A gente começou a gente fundou o grupo da Simbólica Junguiana de Belo Horizonte, e a gente começou a fazer seminários primeiro foi o Dr. João Moura Mata, ele foi diretor do Museu do Inconsciente depois da Nise. Ele era um kleiniano, de origem da psicanálise, que estudou Jung com a Nise, e a gente fazia seminários com ele. Foi uma experiência de 3 anos, muito boa.
A gente fazia os seminários de supervisão, a Adelaide Pimenta fazia parte desse grupo, né? E aí, depois do Dr. João, a gente levou o Walter Boechat para Belo Horizonte. O Walter ia uma vez por mês, eu vinha de Vitória, Walter vinha do Rio, a gente se encontrava, né, o grupo que já era de Belo Horizonte, e fazíamos seminários e supervisão com o Walter. Isso foi 1 ano e pouco também. Nesse tempo, o Carlos Alberto se formou em Zurique e veio para Belo Horizonte. Nós fizemos 1 ano com ele. Isso tudo antes da JB. Depois desse final desse primeiro ano do Carlos Alberto formado, foi que a JB foi fundada, né? Então, comecei a estudar, assim, Jung, com essa turma. Foi muito bom. Uma experiência, assim, riquíssima, né? Porque fazia parte do grupo o Olavo Romano. Olavo Romano é um escritor de causos mineiros. Então, era uma delícia. Os nossos encontros, nossos jantares, né? O Walter vinha com o Junito para Belo Horizonte, muitas vezes o Junito veio junto, né? E o Walter fazia aquela dobradinha com o Junito, do Junito contar um mito e o Walter fazer a interpretação. Então, foi uma fase riquíssima, né? Depois disso, eu vim para Alfenas trabalhar na escola de psicologia. Montaram, então, a Universidade de Alfenas montou o curso de psicologia e me convidaram, eu voltei do Espírito Santo para Alfenas. E fui a primeira professora psicóloga do curso, né? Fiquei nessa graduação mais de 30 anos, me aposentei na graduação da Unifenas, e tinha, então, quando eu dava aulas, no início, eu dei aulas de psicologia existencial. Não, dei de tudo, gente. Era, né? Escola começando, dei para todo mundo. Vida de professor é assim. História da psicologia, né? E aí nem lembro mais as disciplinas que eu já lecionei, mas eu gostava de existencial, né? Então, dei bastante tempo aulas de existencial. E fui tentando conseguir colocar Jung no currículo. E aí consegui, passei as aulas de existencial, né? Para outra pessoa. Inclusive, quem ficou no meu lugar com existencial foi o Alessandro, que foi nosso aluno e se formou e gostava, né, da disciplina. E a gente tinha grupo de estudo aqui, né? A Alessandro fazia parte, a Leila e outros que fizeram o curso com a gente. Zacarias foi a Nádia, lembra da Nádia? A Nádia e a Eliane. Eles todos foram meus alunos, a gente fazia grupo de estudo, e antes até eles foram fazer o curso de especialização da Unicamp. E antes disso, a Beth chegou de Zurique. E o Carlos Alberto, porque aí eu tinha uma relação bastante estreita com o Carlos Alberto, né? Isso é uma coisa à parte, é uma historinha à parte. O Carlos Alberto me falou, olha, está chegando uma pessoa de Zurique, que é Elizabeth Zimmermann, e ela tem umas tias em Poços de Caldas, e quem sabe vocês não se interessam, né? Que ela estava cuidando das tias, e ela vinha para Poços, e aí nós montamos um grupo de caixa de areia com a Beth, em Poços. E foi como eu conheci a Beth. E aí nós
E os meninos foram fazer o curso da Unicamp e abriu o curso de formação do IPAC, a primeira turma. E aí foram eles que me convidaram, né? Eles falaram, vamos fazer o curso. E eu estava fazendo doutorado. Eu já tinha feito mestrado, estava fazendo doutorado. E eu fiz o doutorado junto com a formação. Isso, ó, você fez mestrado em Campinas, foi? Foi assim que você chegou em Campinas? Foi. Mestrado em Campinas, na PUC. E aí o doutorado eu emendei mais ou menos na sequência. Não tinha orientador junguiano, né? Eu trabalhei com psicossomática, mas não tinha orientador junguiano. A minha primeira orientadora do mestrado, ela era bioniana, uma pessoa incrível, maravilhosa, mas quem me ajudou com Jung foi Beth, Zacarias, Joel, né? Porque aí a gente... Zacarias foi da minha banca de qualificação e da defesa, né? Do doutorado. Beth foi da minha banca de defesa do mestrado e do doutorado também. Porque o meu orientador de doutorado era o Mauro Amatuzzi, pessoa também que eu gosto demais, estuda ciência da religião também, só que ele é rogeriano, né? Mas um orientador bacana. Me deu liberdade, né? Eu acho que isso é importante. E aí, foi assim que eu cheguei no IPAC, conheci essa turma toda. Uma coisa muito interessante, né? Quando a gente chega no IPAC, aquela casa, aquela sala, as discussões que vão acontecendo ali, a formação, é algo transformador, né? É algo que vem, que a gente vai acelerando aí o processo de individuação. Eu vejo Interessante, semelhança né, Denise? no caminho, porque você começa por Rogers, para o Jung, eu também fiz esse mesmo caminho, né? Com a Raquel Rosenberg, também de Rogers para Jung. Legal. Mas bem uma alma... É a mesma visão de mundo, né? Oi? Bem uma alma junguiana, né? Disposta, curiosa, né? Na diversidade, bem essa alma, né? Na procura. Eu ouvi a sua história e disse, meu Deus, né? Quantas coisas a gente acrescenta nesse caminho, né? Você falou de Klein, né? Eu também estudei muito, Bion também foi outra, né? E esse caminho bonito, né? Inclusive, você tocou nisso, né? A JB não existia, né? Quer dizer, você faz parte de um movimento, né? De formação, de agrupamento, né? Desses novos curiosos, estudiosos de Jung aí, né? Muito bom. A gente vai se agrupando, né? Um gambá cheira o outro, né? Vai se juntando. São as raízes. Não, e é interessante eu te ouvir, Denise, e fiquei pensando quando você falou de IPAC, né? A primeira turma do IPAC, conheço tanto o Zacarias, né? Agora você, e várias pessoas do IPAC, Lunalva, né? Um pessoal que eu sempre me aproximei muito. Agora, quando eu me transferi para o IPAC, né? Que eu fiz a formação no Instituto de São Paulo, é engraçado, a sensação que eu tenho te ouvindo é de relaxamento, sabe? Assim, ufa, cheguei em casa. Essa imagem, Denise, que você tem da casa, do acolhimento, do cuidado. Essa imagem. A gente foi logo se apoiando muito ali, né? Uns aos outros. A Lunalva, a gente logo ficou amiga. A Adriana Ferreira fazia parte dessa turma, a gente ficou bastante próximo, né? Porque os mineiros também vão se juntando, né?
E eu gosto de falar mineirês, né, gente? Juntando. E aí, e uma coisa assim, muito fértil, né? A nossa... Eu acho que todo mundo deve ter a mesma sensação quando faz formação. Mas a nossa formação, a turma, as pessoas eram muito diferentes umas das outras. O Raul, o Alessandro, né? O pessoal mais novo, a Fabiana, uma grande descoberta, Fabiana, né? Era jovenzinha, a gente mais velha um pouco, tal, né? Já tinha uma estrada, mas a Fabiana, de uma pessoa centrada, né, de um posicionamento ético assim incrível. Então a gente foi se aproximando e eu acho que a turma nós somos amigos para sempre, com todas as diferenças, que éramos e somos muito diferentes, né? Uns dos Mesmo outros. lembrando da doçura da Ieda, né? Saudosa Ieda. A Ieda, Doce, nossa, né? saudade. Denise, você mencionou o Carlos Alberto, o que você disse que era uma história à parte, você quer contar ou não? É uma história à parte, Carlos Alberto. Por quê? O Evandro de Castro, esse meu professor que fez toda essa revolução lá na UFMG, fazia análise com o Carlos Alberto. E eu achava chiquérrimo, eu falava, meu Deus, né? Eu não podia fazer análise com o Carlos Alberto, eu não tinha cacife para fazer análise. E aí, depois que eu fui para a Vitória e que arrumei minha vida, arrumei emprego e tal, né? Eu procurei o Carlos Alberto fazer análise. Fui a Belo Horizonte, pedi para o Evandro o telefone, aquela história, né? Liguei para ele, fiquei na sala de espera esperando. Lembro como se fosse hoje, né? Aí ele abre a porta, eu entro, tal, a gente faz a primeira entrevista. No final, ele falou para mim, olha, só tem uma coisa. Muita gente que você está falando eu conheço, porque eu sou de Alfenas. Então, você vai ter que decidir se a gente continua ou não, porque eu sou de Alfenas. Aí eu falei, meu Deus, olha aí, eu com vontade de fazer análise com um cara que era famoso em Belo Horizonte, junguiano e tal, ele era de Alfenas. Bom, aí eu falei, tudo bem, por mim tudo bem, não quero nem saber quem é você. E aí fizemos o nosso processo, ele foi para Zurique fazer a formação dele, isso foi antes dele ir para Zurique. Aí, quando ele foi, eu tenho uma grande amiga que foi coordenadora do curso de psicologia aqui de Alfenas, e ela é daqui, e ela é um pouquinho mais velha que eu, ela conhecia o Carlos Alberto, de adolescência. Aí eu perguntei para ela, falei, afinal de contas, quem é o Carlos Alberto? Aí ela me fala. Aí é uma história à parte pelo seguinte, Dona Ilva, mãe de Carlos Alberto, a minha avó, minha bisavó materna, foi madrinha de casamento dela. O pai do Carlos, o avô do Carlos Alberto, chamado Zé Correia, foi o melhor amigo do meu avô paterno. A casa que eu morei, quando depois fui morar no sítio, que era a casa dos meus avós, a bomba d'água tinha sido feita pelo Zé Correia, o avô do Carlos Alberto. Então, quando ela me contou isso, o pai dele era um juiz de direito aqui em Alfenas, todo mundo conhecia, o doutor Napoleão Salles. Quando ela me falou isso, né, eu fiquei assustada. Aí minha avó contou as histórias. E aí, quando eu fui para Zurique, eu fui para a Europa e queria ir a Zurique, eu falei, eu vou visitar o Carlos Alberto, ele estava lá, né? E aí liguei para a dona Ilva. Ela falou, o Carlos Alberto está voltando, ele já está no Brasil, você não vai encontrar com ele lá. E aí ela me contou essas histórias, ela falou, olha, Denise, eu tenho vontade de te contar, você não sabe, mas a gente é muito mais próximo do que você imagina. Eu fiquei amiga de dona Ilva.
Foi uma delícia encontrar uma pessoa deliciosa. E aí a minha amizade com o Carlos Alberto ficou mais próxima, né? Porque aí ele tinha ido embora, me abandonou quando foi fazer a formação dele, né? Abandonou os clientes que ficaram aqui. Nessa época não tinha internet, a gente tinha que se virar, né? Me avisou meio de última hora, fiquei meio brava com ele na época, mas ele tinha conseguido as coisas, dessas coisas que vão acontecendo, né? E aí a gente ficou bastante próximo e amigo, né? Dei um pouco de aulas lá no Instituto de Minas, no início, e é isso. Uma aproximação. A gente fez muitas coisas juntos, assim. Aqui tem um mirante, que é um pico alto aqui da região, e ele gostava muito dessas coisas da natureza, né? Ele tinha barco em Belo Horizonte, e aí a gente fazia caminhadas até o mirante, essas coisas. Então, eu conheci um outro lado do Carlos Alberto, né? Que nem todo mundo conhece. Você me lembrou que o Carlos Alberto tinha um harmônio na casa dele. Um harmônio super antigo. Ele mandou umas fotos e tudo. Falei, nossa, como esse harmônio está aí? Não sei se você chegou a ver. Ele mandou fotos do harmônio. Nossa, lembra do harmônio? E ele tinha... uma vez eu cheguei na casa dele e vi uma estante montada dessas de músico, com uma flauta. Ele tocava flauta, mas ele dizia que não gostava de música ruim, por isso ele tinha parado de tocar. Não gostava, os ouvidos dele ficavam incomodados com música ruim. Que coisa. Mas é isso. Denise, e a história da biodança? Como é que é essa história da biodança? Essa também é uma história à parte, né? Na minha época da UFMG, o forte era a terapia comportamental. Os professores estavam chegando dos Estados Unidos, todos com PhD e tal, pessoal jovem, né? Era uma leva de professores mais jovens que tinham essa orientação. E, ao mesmo tempo, era também a época das terapias corporais começarem a se apresentar mais. E eu gostava, né? Eu tive esse olhar para as terapias corporais e foi muito importante para a minha formação. Fiz curso de massagem haitiana, fiz cursos de Reich mesmo. A minha primeira terapia foi rogeriana, a minha segunda foi haitiana. Uma professora da UFMG, que eu gostava muito, Sônia, agora esqueci o sobrenome dela, hein? Eu estou com esse probleminha de memória. Sônia Heidel. Depois ela fez concurso e foi trabalhar na universidade lá no Nordeste, João Pessoa, Universidade Federal, lá em João Pessoa. Mas, então, nessa época, eu fiz muitos cursos haitianos, esses encontros, essas coisas. E quando eu fiz esse curso de massagem haitiana, a Maria Lúcia Pessoa era uma psicóloga que estava começando a olhar para o lado da biodança, o Rolando Toro Araneda era o criador da biodança. Ele é chileno, né? Mas ele morava na Argentina na época, e a gente começou a trazê-lo para o Brasil, para dar formação. Então, tinha pessoas de vários estados, e cada época que ele vinha, a gente ia fazer um encontro em algum lugar diferente. O Rolando, eu e Maria Lúcia levamos ele para Belo Horizonte. Então, tem isso também, né? Tem essa passagenzinha aí.
começamos o movimento da biodança em Belo Horizonte. E depois, quando eu fui para Vitória, aí eu comecei a fazer formação, eu fiz formação de biodança. E quando eu fui para Vitória, eu levava professores para que eu terminasse a minha formação, porque a gente tinha essa coisa de horas, né? Tinha que apresentar também um trabalho de conclusão, e eu levava colegas. Eu fui da turma, mais ou menos, do Roberto Crema. Roberto Crema fez biodança e trabalhou com biodança durante um bom tempo, né? E aí, em Vitória, eu comecei a trabalhar, porque eu me formei. Quando eu vim para Alfenas, eu dei aula de biodança aqui em Varginha durante 10 anos. Uau! Então, e só parei quando eu quis fazer uma formação mais teórica, porque é um trabalho corporal, mas, assim, a questão teórica mesmo é frágil, né? Embora a gente estude Jung e outras Reich, né? Mas eu quis fazer uma formação mais teórica, mais densa para o consultório, né? Aí coincidiu mestrado, doutorado e a formação do IPAC. Só isso, né? Essa história da biodança tem a ver com o seu tema da psicossomática? Ou eu estou errado? Foi na biodança que eu me interessei pela psicossomática. Foi. Foi o que imaginei. A gente tinha um forte, né? Esse trabalho da integração, razão, emoção, instinto, é um trabalho que a gente faz com exercícios corporais, né? Em busca dessa integração, razão, emoção e instinto. E isso, para mim, tem muito a ver com a psicologia analítica também, né? A ideia da integração, né? E aí que eu comecei a estudar psicossomática por aí. Isso mesmo. Bom, vou entrar aqui. Deixa eu ver um pouco a Denise, mais Denise mesmo, né? Mas não só acadêmica, cientista, analista. Denise, como que você usa o tempo nas suas horas vagas? O que você gosta de fazer? Olha, eu gosto muito de desenhar, pintar essas coisas, e eu não tenho mais horas vagas para isso, sabe? Então, é uma coisa que eu estou me devendo. Sabe aquela ideia de que quando eu me aposentar eu vou fazer isso? A minha caixa de lápis está guardada. Mas ela está lá na minha casinha da montanha, né? Porque o que eu gosto de fazer também nas horas vagas é isso, caminhar pela natureza, cachoeira, praia. Eu sempre fui muito ligada. Morar no Espírito Santo, para mim, foi um presente, porque era outra vida, né? Chegava sexta-feira à noite, a gente ia para casa de praia e só voltava segunda de manhã. E aí esquecia da vida, né? Da vida de trabalho, né? Então, gosto muito do contato com a natureza, essas coisas, né? E é isso. Gosto demais de cinema, né? O Zacarias, eu sempre vou voltar para a academia, tá? Porque aí com cinema eu fiz pesquisa, fiz pesquisa com cinema na universidade, e tive uma como é que chamava? É um trabalho que durou 7 anos, uma mostra de cinema, que a gente convidava os meninos de ensino médio e os universitários. E sempre tinha alguém para comentar. A gente assistia o filme junto e tinha sempre alguém para comentar. Aí disso teve o fruto de uma pesquisa e uma monografia, né? De conclusão de curso. Então, cinema, e aí Belo Horizonte, São Paulo, né?
é essa vida que me chama. Agora, com a pandemia, parece que a gente perdeu, e os cinemas de rua desapareceram, né? Ali em Pinheiros ainda tem um, não sei se ele sobreviveu à pandemia, mas, para mim, programa bom de fim de semana é isso, né? Então, eu vou aproveitar um pouquinho o gancho, né, do Zacarias, né? Outro dia você colocou num dos nossos grupos, né, de WhatsApp, que eu acho que do IPAC, a foto da sua casinha, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a Denise sempre me traz coisas novas, né? Até compartilhei depois com vocês que a minha avó era de Airuoca, né? E que eu fui criada na praia. Eu fui criada em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E sempre com essa vida muito com a natureza, né? E aí eu vi aquela foto sua, eu fiquei encantada, né? Porque assim, ai meu Deus, porque eu adoro imaginar a sua casinha ali, né? Essa é sua, mas uma casinha assim, com aquele campo que você vê aquela árvore imensa, sozinha no meio, sabe? Aquela coisa frondosa. E eu fiquei imaginando se você vive essa questão, né? Você até já contou, mas ali, né, nessa casa, agora, nesse momento da sua vida, se é um encontro com isso, né? Com esse seu lado aí mineiro, de fazenda, como é que é isso, né, para você? Na verdade, Regiane, isso sempre esteve, né, em mim. O Zacarias conheceu minha casa do sítio quando ele vinha dar aulas aqui em Alfenas, e eu ainda morava lá. Eu tenho isso, faz falta, sabe, como o ar para respirar. Essa vida do campo, essa vida com a natureza. Eu morei em Alfenas um tempo e sempre querendo voltar para a fazenda, e aí eu fui morar na casa que foi dos meus avós. Puxa. E fiquei lá quase 20 anos, 17 anos, morando lá. E dava aulas, às vezes chegava em casa 9h30, 10 horas da noite, vinha de Alfenas para lá, e chegava tarde. O Zacarias fez isso comigo, a gente chegava lá, né, à noite. Mas, e aí é isso, faz parte, sempre fez. Essa infância, até os 7 anos, era uma época que, assim, meu pai não tinha carro, a gente, para pegar ônibus, para vir para a cidade, andava 7 quilômetros, e lá no começo, né, quando era criança. Então, isso é uma coisa que eu acho que faz parte da gente, né? Está na alma, sem criança criada de pé no chão, né? Isso me faz muita falta. Então, lá na casinha... Oi? A boa lembrança que eu tenho desse dia é a gente ficar em volta do fogão a lenha. Lembra? Quando chegamos, ficamos em volta do fogão a lenha, conversando, comendo. Uma delícia. E é bem interessante, Denise, que você me remeteu a uma coisa que, quando eu me transferi para o IPAC, né, bem recebida por você, que era da diretoria e todo um grupo ali, a Lunalva me disse uma coisa, e eu pensei depois, a Lunalva me disse assim, você é daqui, menina, né? E quando eu vi a foto da casa no grupo, é engraçado, eu vou colocar isso, eu olhei e disse assim, eu sempre fiz parte disso, né? E assim, você me inspira nesse ponto, né? E eu fiquei pensando, você falou assim, eu não sei viver sem. Eu vou contar uma historinha que deve fazer parte da sua história também, assim, eu sempre tive problema visual, né? Então, tive aquele oftalmo do interior, né? Por 20 anos, né? Então, quando eu ia lá, e a miopia tinha aumentado, ele dizia assim para mim também, fica em São Paulo, não vê o horizonte do mar, não vê mata, né? Então, legal ouvir essa história sua, esse retorno, né? Essa coisa que sempre foi, pelo que você conta, uma necessidade sua, né? De
não perder esse contato, né, com a história, com os avós, né? Muito bonita a sua colocação quanto aos avós, né? Essa origem, né? Muito legal. Então, e eu vivi lá esses anos, mas eu tive que abrir mão por essa situação, quem tem sítio sabe, né? Cada dia mais difícil ter caseiro, e eu tive que me dedicar mais a cuidar dos meus pais na cidade, eles não podiam mais, porque eu levava eles todo final de semana para lá. E aí eles já não tinham mais essa condição, acabei vendendo o sítio. E aí essa casinha é um resgate, Regiane, é um resgate do fogão de lenha da Caías. Dia que vocês quiserem conhecer, um bracinho da Mantiqueira, e tem fogão de lenha na ilha, entre a sala e a cozinha. Eu quero. É uma cabana. É uma cabana. Eu também quero conhecer. Então, vamos, Ana, vamos. Sim. Mas é isso. Mas, Denise, voltando à sua história junto ao IPAC, eu tenho a impressão que você foi da primeira turma e você foi se envolvendo mais e mais, acabou assumindo a presidência, depois acabou ficando na comissão na diretoria de ensino. Você é muito importante no IPAC. Você é a parte da alma do IPAC que você carrega, não é isso? Ana Maria, obrigada pela consideração. Mas o IPAC, eu fui pega de surpresa, né? Porque eu fui da primeira turma, aí eu demorei para entregar a minha monografia. Estava pronta, mas eu tenho um outro lado, embora eu me envolva muito, né, com os grupos, tal, essas coisas todas, acabo me envolvendo. Aqui no sul de Minas, a gente fundou a Associação Mineira de Psicologia, Sul-Mineira, Associação Sul-Mineira de Psicologia. Já fui representante do Espírito Santo no Conselho Regional. E, então, essas coisas, né? Mas eu não queria me institucionalizar, sabe? Porque eu tenho uma certa resistência a instituições. Eu acho até que porque quando eu entro para valer, né? Então, eu resisti muito. Eu só terminei quando me deram o ultimato. Nós terminamos a formação em 2004 e eu terminei a monografia, eu entreguei a monografia bastante tempo depois, não vou nem contar. Eu sou um mau exemplo. Agora não tem mais jeito de fazer isso, né? Porque a partir dali foi que começamos a cuidar mais disso, né? Então, mas aí, logo depois, me convidaram para a diretoria e eu fui um pouco enganada, porque eu fui convidada pela Fabiana, Alessandro, Beth e Joel, tá? Então, eles me cercaram. E aí, a Beth e a Fabiana, o Alessandro, não, porque presidente não faz nada. A Beth fala isso até hoje, né? Presidente não faz nada, presidente só assina, presidente... Aí a Beth fala assim, e essa menina aí chegou e ela fazia tudo, se metia em tudo. Ela foi um presidente diferente, porque ela se metia em tudo. Então, porque eu, quando me envolvo, aí, né, é para valer. Agora, eu sentia que eu estava devendo isso para os meus colegas da primeira turma, porque eles, logo que a gente terminou a formação, eles assumiram muita coisa, né?
e diretoria disso, diretoria daquilo, ajudavam aqui, ajudavam ali. A presidência tinha ficado entre Beth e Joel, Joel e Beth, né? Mas todo mundo trabalhando, todo mundo ali. O Alessandro, a Lunalva, a Fabiana, o Raul, né? O Zacarias tinha ido para o IJUSP, vinha dar aulas, né? Mas eles cuidaram dessa parte administrativa bastante. E eu me sentia em dívida com eles, porque eu vim para cuidar das minhas coisas daqui, né? E aí, quando eles fizeram o convite, eu topei. E a gente fez aí uma gestão, vamos dizer assim, depois do início, né, que todos contribuíram, nós fomos a primeira diretoria mais diferente, vamos dizer assim, porque aí todo mundo saiu para descansar e entramos nós para trabalhar. E o IPAC já era outro, né? Já era outro, com 30 membros, muito diferente de quando a gente iniciou, né? E aí com uma necessidade administrativa muito diferente, né? A JB foi mudando também, a JB mudou muito nesse tempo, aí o tempo que o Zacarias estava na presidência da JB, né? Que vocês estavam lá. Então, a gente foi junto, na mesma onda, né? Numa onda de mudança de paradigma, a gente pode chamar assim, da JB? Talvez seja. Né? Mas aí é tal negócio. Eu resistia muito a participar da instituição, mas eu me apaixono, e aí não tem jeito. Por exemplo, os cadernos junguianos. Agora, eu comecei devagar, assim, querendo sair, sabe? Um pé dentro e o outro fora. Ai, aquilo foi. Até que agora nós pegamos para trabalhar e eu estou apaixonada pelo trabalho dos cadernos. Uma cachaça, não é, Zacarias? É uma cachaça. Sim, eu conheço a intensidade, né? E como você comentou, né, nessa mudança aí da JB, o próprio IPAC, né? Todo esse trabalho, com certeza tem sido muito importante, né? Agora você como diretora de ensino do IPAC, e é difícil sair, né, Denise? É bem o que você falou, é uma paixão, né? Eu tive o prazer de ouvir, né, a Denise nos cadernos junguianos, né? O olhinho brilhava, assim, né, Denise? O olhinho brilhando. Eu conheço bem, né, essa paixão aí. Muito, muito legal. Né? Parece que o ideal seduz, né? A gente, é a cachaça, né? Esse ideal, a gente se incorpora do ideal e vai, né? E é um trabalho voluntário, né, de contribuir para o crescimento da instituição, para o crescimento dos projetos, né? E aí, assim, você está na presidência, pouca gente quer assumir, né? Aí você acaba ficando ali na direção de ensino. Eu aprendi muito com a Beth na direção de ensino, na comissão de ensino, porque enquanto eu estava na presidência, eu estava na comissão de ensino, né? Então, aprendi, e agora tem uma turminha lá maravilhosa, uma comissão que está funcionando muito bem, não faço nada sem consultar a comissão, entendeu? O trabalho é bem democrático e dividido e tal, e estou me preparando para sair, né? Preparando para voltar a ser membro. Sei. Então, pode ter certeza. Muita dedicação. Tem mais gente aí. Muita dedicação, né, Denise?
você colocou, olha quanto trabalho é envolvido, né, com essa paixão toda, e é meio que você falou, vai atender uma solicitação, né, e a alma acompanha, né, ela vai, né, devagarzinho, devagarzinho, porque, olha, só nessa tua fala, né, comissão de ensino, diretoria de ensino, presidência, os cadernos junguianos, né, e com a gente na JB, sempre ajudando muito nessas transformações, né, né, Zacarias, a gente, assim, trabalhando, né, e como diz a Denise, é apaixonada, né, eu acho que você não vai sair não, Denise. Ah, sai. Acho que não sai não, ninguém deixa. Vou ficar igual a Ana Maria, eu e ela lá no consultório, quietinha. Né? É isso aí. Sei. Aproveitando Ana mais Maria, uma um dia desses eu perguntinha. convidei. Um dia desses eu convidei a Ana Maria para dar, não me lembro se era um estudo de caso, uma discussão de caso. Ela falou assim: você me esqueça. Para essas coisas, você me esqueça. Pode lembrar de mim para outras coisas. Para isso, você me esqueça. Me deixa quieta no meu canto. Me deixa quieta no meu canto. Gosto de ficar no consultório. Eu também gosto. Eu já diria, olha, quando você for para a mesa com pão de queijo e café, lembre de mim, me chame, não me esqueça, não. Eu ia te perguntar, você lembra de uma frase, alguma frase que tenha te marcado muito, que tenha sido importante para você, que marcou algum processo seu, ou um caminhar, ou uma decisão? Quem disse e em que situação que foi? Tem algumas, né, Zacarias? Uma faz parte desse coleginho lá da UFMG, né? Eu não vou me lembrar, são até duas frases, mas eu não vou me lembrar quem... eu acho que foi o Evandro, sim, foi o Evandro. Um dia eu cheguei, sabe aquelas traves que eram talhadas a machado, sabe? Traves de porão, grossas, imensas, de madeira maciça. A gente tinha algumas traves nesse porão lá da nossa sala de arte-terapia. Um dia eu cheguei na trave, estava escrito: Caminante, no hay camino, se hace el camino ao andar. Eu não sei de quem é essa frase, eu sei que foi o Evandro que escreveu, né? Essa frase me marcou muito, pela vida fora, e eu acho que fala do processo de individuação, né? E a gente vai fazendo o caminho enquanto anda, né? A outra, que eu gosto demais, demais mesmo, essa é da Clarice Lispector, e alguém escreveu na parede. E porque um bicho conhece a sua floresta, mesmo que se perca, perder-se também é caminho. Gosto dela. Ela me diz muito, né? Eu acho que a gente... Quantas vezes a gente se perde, né? E perder é caminho, né? Eu já me perdi algumas vezes pelo caminho. E se você... Algumas dores, né? Algumas perdas. Oi? E se você fosse pensar numa imagem que te defina, que imagem seria? Nossa, Zacarias. Ui. Que pergunta, hein, gente? Olha, eu vou falar a primeira que me veio. Depois vieram outras, mas a primeira que me veio... eu gosto demais da biodança, uma dança que a gente chama de dança de Shiva. E se tem uma coisa que eu não perdi da biodança, foi, de vez em
gente chama de exercícios segmentários de integração, e de vez em quando eu faço essa dança, a dança de Shiva, que ela é uma dança, vocês conhecem o deus Shiva, né, o deus da dança e da transformação, aquele deus cheio de braços, né? O deus da dança e da transformação. Sempre que eu preciso, que eu estou meio entalada em alguma coisa, meio parada, né, com alguma coisa que ficou travada, eu faço essa dança. Então, essa é a imagem. Eu não vou conseguir fazer para vocês aqui, mas a gente fica num pé só. É uma dança que você busca o equilíbrio o tempo todo. É todo o tempo a busca do equilíbrio, né? Aí, quando você cansa um pé, você troca o pé e faz todo o movimento de busca do equilíbrio. Você perde o equilíbrio, recupera o equilíbrio. Perde o equilíbrio, recupera o equilíbrio. Essa imagem é uma. Lindo. A outra imagem de cachoeira, viu, Zacarias? Porque mata e cachoeira, que é o meu Deus, o meu pai de santo. É o meu guia. Quem é santo? Oxóssi. Oxóssi, a mata? Oxóssi, a mata. Eu quero. Tem uma coisa, né, que também, nesse tempo todo de AJB, 30 anos, né, gente? 30 anos. 30 anos de peregrinação, congressos, essas coisas todas, né? Muita gente que a gente vai conhecendo pelo caminho. Uma coisa que eu gostei demais da gestão de vocês foi vocês fazerem essas reuniões que eram presenciais, né? Hoje não são mais, por enquanto, e a gente conhecendo o pessoal mais de perto, né? Dos outros institutos. E o Carlos Alberto uma vez me fez um convite desses de a queima-roupa, né? Para escrever, porque ele organizou pelo Instituto de Minas eu acho que foi 2006, Zacarias, você deve me ajudar aí, eu acho que o Congresso de Sexualidade, né, que é uma coisa, o tema sexualidade, que é uma coisa que quase não se fala no mundo junguiano, né? Um congresso sobre sexualidade. Foi muito bacana, o Carlos Alberto tinha essas coisas assim, né? E aí me convidou para falar sobre o amor entre parceiros do mesmo sexo. E nós fizemos uma mesa redonda, que foi o Gustavo Barcelos falando do ponto de vista do masculino, eu falando do feminino, e tinha uma psiquiatra de Belo Horizonte na mesa. E esse congresso, ele deu como fruto 2 livros, o livro Sexualidade e Individuação, da Vetor, né? E o Homossexualismo, Debates Junguianos, que aí tinha artigo do Carlos Alberto, do Ítalo Mudado, que era um professor de grego da UFMG, do Vittorio, não me lembro o sobrenome dele, um italiano que veio para o Congresso, né? Então, tem esse pedacinho aí também. E para quem quiser, vale a pena, no site da Vetor, você encontra o livro, www.vetoreditora.com.br, encontra os livros lá que a Denise está citando. Todos 2. O Sexualidade tem 2 artigos muito interessantes da Lynn, né? Lynn Cohen. É isso o nome dela? Eu acho que é. Uma americana que veio para o Congresso. Quando o Eros se apresenta e quando o Eros ausenta. Muito legal, né? O artigo dela. É importante, né, você tocar nisso, né, Denise? Agora, na JB, nós recebemos, né, o projeto do Departamento, né, de Diversidade Sexual, né, que vem
com esse propósito, né? Seria legal até, vou conversar com eles sobre o que você indicou aí. Bom, eles vão assistir, né? Você, e tem um grupo aí trabalhando bastante, né? Isso também é uma coisa muito boa aí. E quem sabe você, aí, ó, eu colocando você em mais coisas. Quem sabe, né, Denise? Pode parar. Não esquece, Mas olha para você ver, em 2006, isso, eu não me lembro se em 2006, o livro eu acho que saiu em 2010, mas o congresso foi 2006, 2007, isso era pouco debatido no nosso meio, muito pouco debatido no nosso meio. Aí você vê, 2011, né, para a gente ter dentro do nosso grupo, né, vamos chamar assim, a JB, né, da nossa turma toda, um departamento, né, para pesquisa, debate, e interessante saber que nessa época você já tinha isso publicando, né, trabalhando, passar isso para eles. São as sementes, né? Sim. Semeou lá atrás, agora está frutificando. Muito bom. É interessante a gente ver, aqui no IPAC tem uns pioneiros, né? A gente está vendo aqui a Denise com essa temática, uma pioneira, né? A temática das religiões de matriz africana também, praticamente começam aqui no IPAC, né? Tem uns pioneirismos muito interessantes, né, Denise? Povinho corajoso. Pessoal da mata, né? Oxóssi nas costas. As raízes indígenas também, né? Tem gente olhando. Sim, as raízes indígenas, a ecopsicologia. Ecopsicologia. Esse é o pioneirismo bonito do IPAC, né? Verdade. Sim. Então, é isso? Eu estou feliz. Muito obrigado, Denise, pelo seu carinho e conversar com a gente um pouco, contar da sua vida para nós e para todos que estão nos assistindo. Com muita gratidão para você. Eu queria também me despedir desse momento, né, tão especial para mim e para todos, para quem nos ouve, né, esse momento de conhecer a Denise, né, com tanto carinho, tanta admiração. Denise veio te acompanhando e agora me sinto ao lado, né, eu tenho que agradecer, né, esse momento aqui gostoso, ouvindo essa mineirice toda, né, que eu acabei revelando para a Denise, né, numa conversa, essa coisa muito gostosa. E esse caminho aí, né, que, como você citou a frase, né, só caminhando, que lindo caminho. Obrigada, Denise. Eu também quero deixar meu abraço para a Denise. Foi uma amizade muito gostosa, que já vem de anos. Quantos simpósios a gente almoçando juntas, e agora dividindo o consultório. Pena que a gente não se encontra lá, né? Mas a energia está lá. Foi muito legal te entrevistar, conhecer mais de você. Foi muito rico, muito legal. Obrigada, eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer a oportunidade e uma delícia estreitar os laços aqui com a Rejane. Ana Maria, minha querida, sempre me chamou a atenção. Talvez a gente tenha alguma coisa aí em comum na ancestralidade, porque Ana sempre foi uma pessoa assim que bati o olho nela, parecia que eu conhecia há bastante tempo. E a gente não conversa muito, né? Fala pouco, mas sempre gostei de ficar pertinho dela. Maior prazer. E Zacarias, meu irmão, né? De longas datas e de muitas histórias também. Não é, Jorge? Então, tá bom. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Beijo para você.
Obrigado.